Watchmen. O que falar sobre o Watchmen? Não, sério, o que falar sobre o Watchmen? Sabe, é relativamente fácil falar sobre obras pouco conhecidas, porque sempre há muita coisa a ser explorada. Agora, Watchmen é um daqueles clássicos universalmente conceituados que já foram discutidos por praticamente todos os ângulos e nuances possíveis. Então fica difícil discutir a respeito. É como tentar fazer um vídeo original sobre Poderoso Chefão ou Beatles. Sim, absolutamente todo vídeo meu eu acho uma forma de citar os Beatles, eu não consigo me controlar. Acho então que a melhor forma de discutir sobre é saindo das nuances menores e tentando ver a obra no geral. O que faz de Watchmen tão genial? Por que tantas pessoas com gostos diferentes podem encontrar em Watchmen algo pra amar? Vamos nos aprofundar nessa que é para mim não apenas a melhor HQ já escrita, mas a obra de arte mais completa e brilhante que eu já tive o prazer de conhecer. Meu nome é Gustavo Garcia, também conhecido como Sr. Balcão, e você está no Balcão Pop. Mas antes de começar o vídeo, eu quero anunciar que finalmente está no ar a nossa página no Apoia-se. Então se você é um fã do canal ou está conhecendo o canal agora, dá uma passada lá, dá uma olhada nas recompensas, bem como nas metas que eu estabeleci para o futuro. Enfim, vamos pro vídeo. Dance to the bone, the time they are changing. Eu acho um pouco desnecessário discutir o impacto de Watchmen na cultura pop e na indústria de quadrinhos. Esse tipo de debate tende a só repetir aquilo que você encontra na Wikipedia, e não é como se o Watchmen fosse uma obra que tem relevância apenas por sua importância. Muito pelo contrário, mesmo décadas após o lançamento do quadrinho, as pessoas continuam sentindo algo especial quando a leem, o que normalmente não acontece tão facilmente com obras consideradas importantes. Uma pessoa assiste Star Trek e fica, nossa, mas como isso aqui foi importante para alguma coisa? Aí sim você precisa sentar com ela uns 30 minutos explicando cada coisa que Star Trek fez, que influenciou a cultura e etc. E mesmo após entender a importância, ainda é provável que a pessoa não se torne uma fã da série. Só pra deixar claro, eu amo Star Trek, tá? Não me entendam mal. É só que tá um pouco datado mesmo. Mas com Watchmen não precisa de explicações. Você lê a primeira página e é transportado pra esse universo imediatamente. Ninguém precisa te explicar o que ela tem de especial, ela diz por si só. O que aliás prova que o impacto dela ainda é mais forte ao lermos ela do que ao vermos as obras influenciadas por ela ao longo dos anos. A verdade é que em termos de influência, Watchmen foi uma faca de dois gumes. Tanto ajudou a gerar obras absolutamente fantásticas, como gerou muita porcaria pseudo-intelectual por escritores que achavam que o brilhantismo de Watchmen estava apenas em adultizar os super-heróis, o que tá longe de ser o ponto da HQ. Watchmen vai muito além disso. É um quadrinho minimalista e repleto de camadas, onde cada vez que você lê, percebe algo novo. Desde os coadjuvantes que você não dá muita importância no início, até pequenos objetos nos cenários que se mostram como fatores imprescindíveis para aquilo que está sendo construído aos poucos. Mas vamos por partes. Antes de termos uma história, é necessário termos um universo para contá-la. Histórias que se passam no mundo em que vivemos já têm seu universo estabelecido, obviamente. Já quadrinhos como Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, outro grande responsável pela revolução dos quadrinhos dos anos 80, usam de base o universo pré-estabelecido da DC Comics. Nenhum dos dois casos se encaixa com Watchmen. Vamos ver como Moore e Gibbons estabeleceram seu universo recém-criado e o que torna ele tão rico e verdadeiro. Capítulo 1. O universo de Watchmen. Como pode, em apenas 12 edições, termos uma noção tão ampla e pulsante de universo fictício? Essa obra veio em uma época em que todo o universo estabelecido vinha de anos e anos de publicações e lento desenvolvimento através de constantes mudanças de autores e editores. Mas Watchmen, em suas 12 edições, estabelece um dos universos mais críveis da história da ficção. Mas isso não deve só às páginas em quadrinhos. No final de cada edição você tem ou uma notícia de jornal, ou um trecho de livro fictício, ou a crítica de algum filme desse universo. E para mim, esses são os aspectos que mais concretizam a beleza e complexidade desse universo. Para muitos, essas páginas de texto corrido são encheção de linguiça ou só um extra bacana, mas não. Elas são talvez o maior pilar da concepção do gibi. Veja, a vida no geral não é feita de momentos muito grandiosos e chocantes. Para cada notícia interessante de jornal, há 20 páginas de anúncios, propagandas e entrevistas quaisquer. E o Watchmen entende isso. Não é com diálogos expositivos que a obra te fará emergir nesse universo, mas sim com os fragmentos de sua camada mais banal e barata. Essas pequenas peças banais que fazem com que o fantasioso da obra fique menos idealizado e mais próximo do nosso cotidiano. O que vemos também é um panorama rico sobre como os diversos setores da humanidade são afetados
pela existência de heróis ou super seres, desde a camada cultural, passando pela política e chegando até a tecnologia ou mesmo a moda. É com esses fragmentos vindos do universo que o quadrinho se passa que podemos experimentar como é viver nele. Lemos as mesmas coisas que a população desse universo lê, sabemos tanto quanto elas sabem. Mas Alan Moore não colocou nada em Watchmen que não tivesse pelo menos 3 camadas. Na superfície, essas páginas extras são provavelmente a forma mais genial que uma obra já encontrou de transmitir aos leitores o cenário do qual a história está inserida, e a complexidade e dimensão do seu universo. Mas nas camadas seguintes, conforme você lê e relê HQ, você percebe que cada trecho desses encontrado no quadrinho é parte fundamental do mistério que está sendo criado. Capítulo 2. A superfície da trama. Apesar de ter um universo complexo e repleto de conceitos novos e interessantes nas mãos, ainda não é o suficiente para tornar o Watchmen um clássico. Muitas obras têm universos interessantes, mas não vão lá muito além disso. Mas Alan Moore é, acima de tudo, um excelente contador de histórias. E ele usou de todas as habilidades que tinha para criar uma das tramas de investigação mais instigantes e bem estruturadas que eu já vi na vida. Sabe, é uma constante entre críticos de literatura policial, o fator de que uma boa história de crime permite que o leitor desvende o mistério com o protagonista. Mas normalmente o melhor que uma história dessa alcança é a de deixar que nós vejamos a história sendo desvendada através dos olhos do protagonista. Mas é chocante você ler Watchmen pela segunda vez e perceber que absolutamente todas as pistas necessárias para se chegar à conclusão do que está acontecendo na trama estão na sua cara o tempo todo. Alan Moore constrói um mistério e o desvenda na frente dos seus olhos, e mesmo assim você não percebe, o que é um fator ainda mais difícil e brilhante nas tramas de mistério. As pistas estão lá para você desvendar o crime, mas ainda assim você não consegue. É uma trama imprevisível, instigante e que vai cada vez mais se desdobrando para caminhos mais sombrios e perturbadores. O que começa como um suposto assassino de mascarados abre espaço para uma conspiração de nível mundial que envolve todos os personagens e subtramas sugeridas ao longo da história. O que eu quero dizer com tudo isso é, antes de Watchmen ser uma história carregada em filosofia, personagens complexos e universo rico, ela é simplesmente uma das tramas de mistério mais brilhantes e bem conduzidas já escritas. E é através dessa superfície aparentemente inofensiva e extremamente divertida de se ler que Alan Moore e Gibbons injetam uma das mais completas, originais e relevantes discussões sobre o comportamento humano, relações de poder, existencialismo, política, existência de Deus, moralidade, enfim, mais uma porrada de coisa. Mas antes de entrarmos nessas camadas mais profundas do quadrinho, ou mesmo em outras questões acerca da superfície, a gente tem que falar um pouco sobre Alan Moore. Capítulo 3. O camaleão da escrita. Eu não sei vocês, mas eu considero Alan Moore o maior roteirista de quadrinhos de todos os tempos. Não apenas isso, eu acho ele o maior, mais original e mais influente escritor a surgir desde os anos 50. Pode parecer um pouco forçado e é meio desnecessário iniciar o debate se quadrinhos são um gênero de literatura ou uma forma de arte separada, mas de qualquer jeito eu acho que a qualidade e importância do Moore transcende tudo isso. O que ele fez na verdade foi basicamente pegar tudo o que havia de melhor em cada uma das artes e produzir pelo menos umas 15 obras-primas com essa fusão. E apesar desses fatores estarem presentes em praticamente todas as suas obras, o Watchmen talvez ainda seja o melhor lugar pra gente estudar isso. Durante a HQ toda, nós vemos determinados signos, imagens, frases e objetos que vão reaparecendo como forma de dar ritmo e acompanhar os desdobramentos da história e suas analogias. Sendo os mais evidentes o relógio e o sorriso, que na superfície remetem ao senso de presságio do relógio do Apocalipse em suas 12 horas finais, a cada 12 capítulos da história, a percepção de tempo não linear, tanto interna quanto externa à história, e as discussões existencialistas sobre rir na face do apocalipse, fingir ser algo que você não é, usar uma máscara para a sociedade, enfim. O que é mais importante notarmos nisso tudo é que esse tipo de utilização visual é típica do cinema. Watchmen é, em geral, um quadrinho conduzido com perfeccionismo visual e detalhístico e mise-en-scène de uma obra do Kubrick, Orson Welles ou Alfred Hitchcock. Mas apesar da forte influência do cinema, ela nunca deixa de usar todos os elementos consagrados da era de ouro e prata dos quadrinhos. Vários quadros por página, paleta de cores em tons pastéis e o meio termo perfeito entre fotorrealismo e simplificação quadrinística. É um trabalho excepcional do Dave Gibbons, mas que exerce muito mais uma função de diretor de fotografia ou cinegrafista, já que praticamente todos os detalhes e perfeccionismo do quadrinho estão ditados pelo roteiro do Moore. O Moore é famoso pelo controle que ele exerce sobre as ilustrações e condução de seus quadrinhos, o que mostra bem sua veia de diretor de cinema. Mas acima de qualquer influência do cinema em sua obra, suas maiores referências vêm da literatura.
Alan Moore teve a maior parte do seu estudo como escritor provinda de clássicos da literatura, e se eu pudesse dar um palpite do que levou ele a entrar nos quadrinhos e não na literatura, é que o Moore é o típico artista que sabe que é bom e quer o reconhecimento por isso. Ele quer levar sua arte aos limites e extrair de cada nova experimentação o maior clássico que ele conseguir. E os quadrinhos eram um território muito menos explorado e, portanto, com mais brechas para ele experimentar sua genialidade. Demorou décadas até ele decidir escrever o seu primeiro livro, e A Voz do Fogo deixa claro o que eu estou dizendo. Nesse livro, temos uma série de contos passados na cidade de Northampton, desde a idade pré-histórica até os tempos atuais, onde o Moore escreve sobre si mesmo escrevendo o livro que estamos lendo. Cada conto é narrado por um autor completamente diferente do outro, em um contexto completamente diferente, sendo uma das obras mais experimentais e originais que eu já li na literatura de horror. Onde isso importa para a nossa análise de Watchmen? Bem, eu acho que esse fator experimental dessa obra em especial demonstrou para mim qual é a maior qualidade do Moore como contador de histórias. A especialidade máxima de Moore, que eu não consigo notar com tamanha destreza, nem mesmo em autores do naipe de Tolstói, Hemingway, Tolkien ou Fitzgerald. Isso é a criação de personagens e a variedade de estilos. O que acontece é que Alan Moore consumiu tantas coisas de tantos nichos diferentes, músicas pop clássicas, filmes trash clássicos, séries televisivas, quadrinhos de heróis independentes e assim por diante, que ele tem a habilidade de, com uma facilidade enorme, emular qualquer gênero ou estilo literário que lhe der na telha. Isso cria uma amálgama de estilos e referências tão rico, diversificado e verdadeiro, que amplia ainda mais o público provável que o quadrinho atingiria, por ser simultaneamente tantas histórias e estilos diferentes em apenas uma, quanto também pela quantidade de temáticas e profundidade dos seus personagens. Eu vou exemplificar isso. O personagem de Rorschach e sua trama na história poderia sozinha, caso retirada de Watchmen, ser um estudo de personagem neo-noir ou intimista, na mesma nata de clássicos como Taxi Driver, Apanhador no Campo de Centeio ou Chinatown. Já a subtrama e personagem do Dr. Manhattan pode isoladamente ser vista como uma história de ficção científica tão complexa e fascinante quanto 2001, Solaris ou os maiores clássicos do Superman. E assim por diante. Com cada um dos elementos e protagonistas da história, cada subtrama de Watchmen parece ter um estilo próprio de escrita e isoladamente são histórias fortíssimas que renderiam tanto o debate quanto a obra como um todo. Mas não é tão simples quanto simplesmente escrever uma coletânea de mini-tramas distantes umas das outras, quanto a maior parte dos filmes e obras de antologia são. As tramas em um Watchmen funcionam isoladamente, ao mesmo tempo que são partes essenciais do quadro que está sendo pintado. Isso fica evidente principalmente na HQ dentro da HQ, Os Contos do Cargueiro Negro, que acompanhamos ao longo do gibi. Tem um estilo completamente diferente da escrita comparado ao resto do quadrinho, remanescente do melhor que o horror tem a oferecer. Se tirasse essa história do todo, ainda seria absolutamente genial, como ficou comprovado no excelente curta de animação baseado no Contos do Cargueiro. Mas dentro de Watchmen, ela serve como uma alegoria, tanto para o mistério no seu todo, quanto para os personagens individualmente. Na história nós temos um homem cego pela loucura da realidade que está inserido e com sede por vingança. Ele então toma a justiça do mundo em suas próprias mãos e a impõe com as próprias mãos, até perceber que na verdade havia se tornado e feito justamente o que mais temia. Seria essa história uma representação da violência dos vigilantes, em especial o Rorschach? A megalomania assassina de Ozymandias que dizimou uma população inteira? A sexualidade e impotência do Coruja? A busca por emoção e voz da Espectral? A inevitabilidade do destino dita por Dr. Manhattan? A completa loucura implicada na ideia de querer se tornar um justiceiro? Contos do Cargueiro Negro é simultaneamente sobre tudo isso, e ao mesmo tempo que isoladamente é um dos contos de terror mais geniais e perturbadores que eu já vi em um quadrinho. O que eu quero chamar a atenção é que o Alan Moore consegue ser 20 escritores em um. Ele pode fazer algo imagístico e sombrio tão bem quanto Lovecraft e Poe, algo tão cru e escatológico quanto Bukowski ou Burroughs, tão realista e objetivo quanto Hemingway e Kerouac, tão poético e fantasioso quanto Neil Gaiman e Tolkien, tão complexo e metafórico quanto Kafka e Dostoiévski, e tudo isso ornamentado por uma direção que remete desde Scorsese até Kubrick. Além, claro, do uso de letras de música que ele faz. Eu só consigo achar uma quantidade tão grande de nuances e detalhes de estilos diferentes em séries de TV. E toda série de TV envolve uma infinidade de roteiristas, produtores e diretores diferentes. Alan Moore e Gibbons conseguiram fazer isso tudo sozinhos, em apenas 12 edições. Eu poderia encerrar o caso aqui, mas vamos para capítulo 4. Você não entendeu o quadrinho? Para uma obra tão rica, tão cheia de camadas de estilos,
logo uma obra que pode te agradar por tantos pontos de vista diferentes. É lógico pensar que terão inúmeras pessoas que simplesmente apreciarão como obra de entretenimento e nunca se deram o trabalho de refletir mais profundamente nos temas que ela traz. E isso é em especial demonstrado pelo personagem do Rorschach, que tem uma grande legião de fãs, talvez o personagem mais amado da obra, quando na real é extremamente problemático e complexado. Agora, eu não quero entrar em fatores específicos do quadrinho, como eu já havia dito, e o John fez uma ótima análise em 2 partes, especificamente sobre Rorschach, eu recomendo que vocês vejam, mas meu ponto não vai ser esse, mas sim o seguinte: o jeito que as pessoas começaram a repugnar completamente Rorschach, além de certas discussões recentes entre os fãs da obra que eu vi, demonstraram pra mim que as pessoas no geral tendem a enxergar Watchmen como uma obra maniqueísta, e eu tenho que falar sobre isso. Alan Moore descreveu a história como uma meditação sobre poder. E não é porque foi dito por ele, mas é sim a definição perfeita. Meditação vem da ideia de pensar e refletir sobre aquilo que está sendo mostrado. E o Watchmen, como a maioria das melhores obras da história, e como objeto de meditação filosófica e interpretativa, não toma lados. Com isso eu não quero dizer que ela não condene coisas como racismo, machismo, homofobia e etc. Ela claramente condena, mas ela meio que condena quase todas as possibilidades de exerção de poder e personalidades que mostra. Cada personagem de Watchmen tem suas complexidades, desejos, fascínios, ideias, e o principal trabalho de Moore aqui é te mostrar esse universo e esses personagens e deixar que você reflita a respeito do que está vendo. Não há uma voz da razão aqui. Eu recomendo a leitura do livro Watchmen e Filosofia. É uma antologia de ensaios filosóficos sobre HQ, feitas por inúmeros autores diferentes. O interessante notar nesse amplo debate sobre a obra é que nenhum dos textos conseguiu chegar a uma conclusão concreta. Praticamente todos terminam com mais perguntas do que quando começaram. E é isso que uma obra genial faz. O Watchmen não entrega as respostas para as perguntas que ele propõe, ele as fomenta. Vemos de todos os lados diferentes filosofias de atitude. Rorschach se vê como um agente moral supremo, mas enquanto pune estupradores e pretende falar a verdade mesmo colocando em risco a paz mundial, ele também admira o comediante, um estuprador, e apoia o presidente Truman, dizendo que as bombas atômicas mataram milhões para salvar bilhões, o que é exatamente o que Ozymandias faz no final. O Ozymandias, por sua vez, apesar de ter tecnicamente dado ao mundo a paz mundial, evidentemente o fez em virtude de seu próprio ego e complexo messiânico. O Dr. Manhattan tem poder supremo, mas age apenas em virtude do seu fatalismo apático e egoísta. Watchmen é uma cadeia de personagens complexos e que muito se parecem com nossa vida real. A gente pode tentar decifrá-los, mas não há nenhum modelo a ser seguido. O utilitarismo maquiavélico do Ozymandias, onde os fins justificam os meios, não são melhores ou piores do que o dente por dente do Rorschach, e as motivações de ambos são egoístas e hipócritas antes de heróicas e virtuosas. Conclusão: cara a cara com Armagedon. Tendo em vista todos os temas da HQ e o fato dela não tomar nenhum partido e apenas demonstrar as coisas como problemáticas, pode-se parecer que é uma HQ pessimista ou que não dá nenhum tipo de esperança sobre a vida e apenas se diverte em pintar um mundo cruel, sem sentido, ou como o comediante diz, uma grande piada. Mas há um último fator do qual eu queria chamar a atenção, que pra mim é a grande sacada estrutural que há em Watchmen. Ao final do quadrinho, um dos jornalistas do jornal merda que o Rorschach lia é encarregado de achar a próxima matéria. Então lhe é dito: eu deixo inteiramente nas suas mãos, se referindo à notícia que ele decidisse publicar. Vemos então o diário de Rorschach e a história termina. Em um ponto de vista superficial, o final em aberto da HQ aparentemente indica que pode ser ou não que o diário seja lido, e logo todo o plano dos Ozymandias pode ruir e a paz mundial então pode chegar ao fim. Mas não é bem isso que fica em aberto na história. A sacada do Moore e Gibbons é que o quadrinho todo é projetado de forma a deixar claro que o plano dos Ozymandias já estava em ruínas desde o início. O poema de onde o nome Ozymandias surge, que inspirou o Alan Moore e o Gibbons, do P.B. Shelley, é sobre um antigo rei que contempla as ruínas de seu reinado. O que indica desde a concepção do personagem que as obras de Ozymandias estão fadadas ao declínio. E o diário do Rorschach, que aparece na última página do quadrinho, nada mais é do que a própria HQ de Watchmen que você tem em mãos. Quando se lê o quadrinho tendo em mente seu final, a gente vê como todo o projeto do Ozymandias é desconstruído em nossa frente. Percebemos então que nós somos o jornaleiro que encontra o diário em seus arquivos e, portanto, ao terminarmos de ler Watchmen, nós temos em nossas mãos o futuro da humanidade. E mesmo que não sejamos super-heróis, temos poder para mudá-lo. Na realidade, há muito mais chances de resolvermos esses problemas não sendo super-heróis. Afinal, nós já olhamos os rostos que existem por trás das máscaras e o que vimos não foi nem um pouco exemplar. Eis então o grande chamado de Moore para a realidade. Ao longo de seu estudo sobre capas e gibis de heróis,
Ele desconstrói a idealização que fazemos daqueles que achamos que vão mudar o mundo, sejam políticos, deuses, celebridades, amigos, familiares ou pessoas próximas a nós, e coloca a responsabilidade do mundo em nossas mãos. Então, o que você vai fazer com o poder que lhe foi dado? Então galera, meu plano original era abordar nesse vídeo também a adaptação para o cinema de Watchmen, série de HQs antes de Watchmen e as continuações da HBO e Doomsday Clock da DC, mas obviamente ficaria longo demais e muito condensado, portanto eu vou dar continuidade ao Watchmen em vídeos específicos no futuro. Então vamos para algumas metas que eu decidi estabelecer. Quando a gente alcançar 1.500 inscritos, eu faria uma análise completa do filme do Snyder. Quando a gente chegar a 1.750 inscritos, farei um ranking de todos os volumes de antes de Watchmen, bem como uma análise geral do que eu acho do quadrinho. E quando chegarmos a 2.000 inscritos, eu vou fazer enfim uma análise para tentar descobrir qual foi a melhor continuação de Watchmen. Muito obrigado a todos que assistiram, não esqueçam de dar uma olhada no Apoia-se, eu espero que a espera do vídeo tenha valido a pena. E é isso galera, até a próxima, valeu!